Olá pessoal, tudo bem? Pessoal chegando agora aqui na nossa live. Vivi, Murilo, Rubens. Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, que realmente faz uma grande diferença aí para aquelas pessoas que estão iniciando a prática de caminhada e corrida de rua e justamente naquele processo que vocês estão aí saindo da caminhada e começando a correr. Então é algo que é bem interessante e é muito importante, às vezes, estar fazendo logo no início, quando está essa transição, estar fazendo da forma certa, porque quando chegar lá na frente, que vocês já estiverem aí fazendo realmente corridas para valer, isso daí vai ser essencial para melhorar ainda mais a prática de corrida de vocês. E essa live vai ser específica para isso, para aqueles que realmente aí estão começando essa transição da caminhada para a corrida. Porém, aqueles que já correm e que às vezes no decorrer desse processo perderam aí, as bases para esse processo estar acontecendo, da melhoria da caminhada para a corrida, é o momento agora também de rever algumas questões ou até mesmo aprender algumas questões novas. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Bock e eu sou coordenador do sistema VO2 ProUp, que é uma plataforma que nós atuamos com a prática de atividade física utilizando da caminhada e corrida de rua. E hoje o tema que nós vamos estar colocando aqui para vocês é a transição que se tem aí da caminhada para a sua primeira corrida. Essa transição que vocês têm da caminhada para a primeira corrida, ela é um fator muito importante e primordial na evolução de vocês. Nós falamos que para você sair da caminhada e começar Opa, deixa eu ver a Dalgisa. Tudo bem, Adalgisa? Daqui a pouco, Adalgisa, eu vou chamar aqui o pessoal para estar interagindo junto. Tá bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho a câmera aqui, que falaram que eu teria que estar abaixando um pouquinho mais. Só um momentinho. Opa! Isso, acho que agora vai ficar melhor aqui um pouco. Tá? Legal, tá? Mas, igual eu estava falando aqui para vocês, tá? Essa live vai ser interessante que a gente vai iniciar um processo de realmente ensinar a vocês a forma que vai lá na frente fazer vocês correrem muito melhor. E esse processo inicial de aprendizado aí que vocês vão ter, ele consiste em entender 3 bases básicas do aprendizado da corrida. A primeira base que nós sempre falamos é entender um pouco de como funciona aí a parte cardiorrespiratória. A segunda base é a parte neuromotora, que é a parte muscular, o qual envolve as contrações musculares e tudo mais. E a outra parte que se tem é a parte biomecânica. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma questão que é bem legal e é a parte o qual todos começam a prática de caminhada para a corrida tem a dúvida e geram sempre a seguinte questão. Sérgio, boa tarde, tudo bem? Que é o que? O porquê que quando eu começo a correr eu me canso tanto? O porquê que eu não consigo correr pequenas distâncias e já estou cansado, já estou morrendo? O que será que acontece nesse processo que com todo mundo que está saindo da transição da caminhada para a corrida, isso acontece? O que será que é? O que envolve aí que você talvez se canse tanto? Justamente o que a gente sempre fala a todos e o que a gente ensina é que talvez você que começou esse processo da caminhada para a corrida, ou que está na sua corrida já correndo, e de repente está querendo uma evolução a mais, para ganhar mais velocidade na sua corrida, pode ser que em vez de correr, você está saindo correndo. Por isso que a gente sempre fala que
correr é diferente de sair correndo. E quando a gente fala em sair correndo, a gente está falando de sair correndo de um cachorro, né? De sair correndo atrás do ônibus para pegar aquele ônibus que se perdeu. E nesse processo todo de correr de algo ou correr atrás de algo, geralmente eu perco por completo as ações que poderiam controlar aí o mecanismo que me faz cansar menos. E hoje eu quero falar especificamente sobre a parte cardiorrespiratória, que é o que vai influenciar diretamente no primeiro aprendizado ao corredor de rua, que está sendo a caminhada para a corrida, para se cansar menos, já que a pergunta que a gente mais responde, né, a todos é: por que eu me canso tanto? Tá? Então, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber de vocês aí, vamos fazer o seguinte: se vocês entenderam, tá? Aqui em Presidente Prudente nós estamos aqui, tá chovendo, uma chuva danada, né? E tá um calor danado aqui. Então estou me enxugando aqui um pouquinho que tá suando, tá? Mas se vocês entenderam até agora o que eu falei, eu gostaria que vocês mandassem o dedo aí nesse coraçãozinho que tem aí do lado de vocês, para eu saber que fica melhor, para saber se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando até agora. Aperta aí, gente, só para eu saber. Manda ver. Entenderam o que eu estou falando até agora sobre o assunto que a gente já está falando? Legal, dá um ok aí para mim. Todo mundo está me escutando? Tá tudo certo? Isso, legal, bacana. Aperta aí para eu estar sabendo. Ótimo, bacana. Legal, legal, legal. Maravilha. Ótimo. Então vamos tocar à frente aí, tá? Para que vocês, a gente possa passar esse conteúdo para vocês. E hoje especificamente, como a gente vai falar da parte cardiorrespiratória, vocês têm que entender, para que eu venha a melhorar esse processo, eu vou ter que entender de 5 questões básicas. E isso é bem legal. É uma teoria que, quando ela é empregada e agregada à sua corrida inicial, ela vai fazer uma grande diferença. E é isso que a gente vem usando dentro da plataforma para justamente fazer as pessoas, da noite para o dia, pessoas que faziam caminhada simplesmente, ou que talvez nunca caminharam, a passar a ter aquela satisfação de dar os primeiros trotezinhos, de começar o processo de corrida de rua. Também entendendo, e isso é muito importante, gente, quando a gente fala em começar a correr ou estar correndo, pouco importa a velocidade. Vamos começar a parar de se cobrar tanto, né? Ou de querer comparar o qual, opa, caiu aqui, de um pace aí, o qual eu não consigo. Nessas questões aí de pace, tá? Porque o que importa agora, nesse momento que a gente vai falar, é sobre aquela questão de hoje eu faço a caminhada, amanhã eu consigo dar as minhas primeiras corridas. E correr tanto faz, eu estar correndo a 10 km por hora, eu estar correndo a 5 km por hora, eu estar correndo a 20 km por hora. É indiferente, correr é correr, tá? É aquela, quando eu estou fazendo aquela marchinha de carnaval, onde um pé bate atrás do outro, eu já estou correndo. E o que vai importar é que cada vez mais vocês possam ter a capacidade de repente, se sentir bem, de estar conseguindo o que antes eu conseguia apenas caminhar, e agora eu já consigo fazer uma corrida de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Isso é que vai trazer a grande satisfação de estar correndo. Mais pra frente eu vou explicar para vocês que o fato de aumentar a velocidade nesse processo de corrida é simplesmente mudar uma ação mecânica no movimento. Agora, o mais importante, para quem talvez nunca correu, né, ou para quem está correndo e quer aumentar um pouco o seu ritmo, é justamente você entender alguns princípios básicos, que com certeza eu garanto para vocês que vai fazer toda uma diferença. E esses princípios, ele consiste em você entender as seguintes questões.
O primeiro é entender o VO2 treino. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não, gente. Eu vou tentar hoje falar de forma bem tranquila, de forma prática, direta, tá? Com vocês sobre isso. Um outro ponto interessante é entender sobre o negócio que nós chamamos ciclo cardíaco, tá? Que é muito interessante. O outro ponto é entender sobre o ciclo respiratório. Um outro ponto é entender sobre a tão conhecida chamada cadência. E o último ponto, para que você realmente saia definitivamente daquele processo da caminhada para a corrida, é você juntar todo esse conceito e gerar um mecanismo o qual, do nada, de forma incrível, parecendo mágica, tá? Vocês vão estar correndo. É muito legal porque eu já observei que aqui no grupo tem pessoas que já passaram por esse entendimento, por esse conhecimento, e foi muito legal de ver do nada eles que nunca tinham corrido, tá? Que simplesmente caminhavam, eles passaram a correr da noite para o dia. E quando eu faço isso, entendendo esse mecanismo, nesse processo inicial, que eu estou saindo da caminhada para as primeiras corridas, eu levo isso comigo para sempre. Quando... eu e a Cadência nós temos um caso de amor, a Evelino colocou aí, tá? E se eu hoje em dia eu já faço a minha corrida, eu garanto para vocês, tá? Que se você agregar isso, esses conceitos, tá? Dentro da sua corrida, você simplesmente vai conseguir correr melhor, porque você vai se cansar menos, ok? Até agora aí, tudo certo, gente? Todo mundo tá entendendo? Dá um ok aí para mim, se todo mundo está entendendo, está tranquilo. Aperta o coraçãozinho aí que é melhor para eu estar vendo se todo mundo está entendendo. Tá? Vai apertando aí, todo mundo aí. Isso, a gente vai chegar na parte de respiração, tá, Dalgisa? A gente vai chegar, tá? Isso daí. Isso, legal. Ótimo. Deixa eu continuar aqui com vocês. Bem, então eu falei que para vocês mudarem completamente essa questão, né, da caminhada para a corrida ou correr melhor, vocês têm que entender esses 5 conceitos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o VO2 treino. O VO2 treino, isso mesmo. Para quem não conhece, tá? Quando nós falamos no termo VO2, nós estamos falando diretamente aí de volume de oxigênio. E para eu entender o meu VO2 treino, e no final vocês vão ver que eu vou ligar tudo esse quebra-cabeça, tá? Mas para eu entender o VO2 treino, eu tenho que entender que é o primeiro conceito para você sair da sua caminhada para a corrida ou melhorar a sua corrida, eu tenho que entender de um negócio que chama VO2 máximo. VO2 máximo é a máxima capacidade que vocês têm aí, tá? De consumir o oxigênio. Ou seja, tá? De captar o oxigênio, transportar e utilizar esse oxigênio. Tá? Calma que não é muito complexo isso. Em forma bem prática, seria aquele ponto o qual eu tenho da minha capacidade, que eu vou elevando a intensidade, vou elevando, e de repente no treino de vocês ou na corrida de vocês, vocês começam a sentir aquela hiperventilação. Quando o coração acelera do nada, o processo respiratório acelera muito, nós falamos que está hiperventilando, eu estou com excesso de cansaço. Provavelmente, quando eu estou chegando nesse patamar, significa que eu estou atingindo a minha máxima capacidade ali de pegar, capturar esse oxigênio, de transportar esse oxigênio e de utilizar a nível muscular. E sabe por que que isso acontece? Tá? Por que que eu começo a hiperventilar, eu começo a acelerar o coração, eu começo a acelerar a questão pulmonar, né? O sistema respiratório, quando eu chego nesse ponto? Justamente porque eu estou tentando suprir de oxigênio os meus músculos. Para o músculo ter uma contração muscular, para ele ter ação, para as minhas pernas correrem, para a mecânica de braço acontecer, eu necessito de oxigênio.
Eu necessito dessa energia fundamental, senão ele para. E olha que legal, se eu começo a aumentar minha intensidade, se eu começo a dar para mim mais estímulos, mais fortes, o que vai começar a acontecer? Eu vou ter mais necessidade desse oxigênio. E pode ser que o meu corpo não acompanhe isso. E pode ser que eu comece a ter uma falta de oxigênio. E nesse processo de faltar oxigênio, o meu sistema pulmonar vai começar a acelerar, o meu coração vai começar a acelerar para tentar levar mais sangue para esse músculo e talvez nada disso vai adiantar. E daí que a gente fala que quando eu estou nesse processo da caminhada para a corrida, ou quando eu estou tentando aumentar minha velocidade, se eu não souber controlar tudo isso, o que vai começar a acontecer? É como se eu estivesse saindo correndo. E correr é diferente de ser correndo. Correr é o ato de você conseguir equilibrar os mecanismos que fazem tudo isso de forma perfeita. E o VO2 máximo é simplesmente quando eu chego a esse limite. Quando eu chego a esse limite, eu posso fazer um cruzamento de informações. Com qual velocidade, né, que eu atingi esse limite? Né? Qual o pace que eu estava para atingir esse limite? Qual o tempo que eu estava para atingir esse limite? E aí, de forma, sem criar protocolo, né? Sem ter um teste pré-definido, porque hoje nós estamos falando aqui, né, para pessoas comuns, estamos falando aqui de forma prática mesmo. Se eu consigo fazer uma ligação entre, né, a intensidade que eu estou usando para chegar a esse ápice, eu tenho o que nós falamos, o meu ritmo de consumo máximo de oxigênio. Então agora, né, Cleiton, que eu já estou sabendo o que é o meu VO2 máximo, que é a máxima capacidade que eu tenho, né, de utilizar esse oxigênio, e depois que eu chego nesse máximo eu começo a hiperventilar de forma muito expressiva, porque eu já não estou controlando isso, eu posso então entender, tá? Oi Cleusa, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Aluna antiga lá de Ilha Solteira. Então, quando eu aprendo a controlar esse processo, aí eu vou ter um mecanismo melhor para se cansar menos durante a minha corrida. E olha que interessante, existe uma forma mais simples de eu controlar esse processo. Sabe qual é? Quando eu consigo fazer a minha atividade física no que nós chamamos VO2 treino. Isso mesmo, VO2 treino. Se eu começo a ter uma forma de saber qual é o meu VO2 treino e eu coloco o meu ritmo para ser feito no VO2 treino, esse processo de equilíbrio, de levar o oxigênio aos músculos, de utilizar o oxigênio, de captar o oxigênio, ele vai ser feito de forma mais tranquila, porque vai ser difícil de eu perder esse controle. Olha que interessante. Então, VO2 treino é um percentual que nós utilizamos em cima do meu VO2 máximo. E para cada objetivo no treinamento, existe um VO2 treino diferente. Existe vezes que vocês vão fazer um treino, que vocês querem fazer simplesmente algo tranquilo, então vocês vão colocar uma intensidade lá mais baixa, né? 60% do seu VO2 máximo, 65%, tá? E essa variável toda, lógico, vocês vão ter aí dentro de uma organização de treino. Porém, é fato, para ter resultados mais expressivos, dentro realmente de você conseguir mudanças para melhorar o seu VO2 máximo e com isso o seu VO2 treino também ficar um pouco melhor, as intensidades, escutem bem isso, que são próximas a 85% do meu VO2 máximo é o ponto ótimo para que eu tenha resultados. Por que é o ponto ótimo para eu ter resultado? Porque é um ponto ideal, o qual eu estou no meu ápice aeróbio, entrando numa capacidade anaeróbia, que depois eu vou começar a hiperventilar.
E como nós sabemos, olha que legal, que o nosso corpo, ele age por retroalimentação negativa, ou seja, eu dou estímulo, ele melhora os componentes para equilíbrio daquilo e depois ele se torna mais forte. Olha que interessante se eu pudesse sempre fazer os meus treinamentos nessa faixa de 85%. Se eu fizer isso, com certeza eu começo a melhorar os meus rendimentos. E se eu treino dentro de um VO2 treino, que seria ideal para mim, eu vou começar também, olha que interessante, evitar a minha fadiga em excesso. Por que que eu começo a evitar isso? Justamente porque essa intensidade, ela está dentro de um patamar que eu consigo controlar a captação, o transporte e a utilização de oxigênio. Olha que interessante. E depois que eu começo a utilizar o meu VO2 treino realmente para minha atividade física, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a juntar isso com os outros parâmetros, o qual eu falei que com certeza faz vocês cansarem menos e correr mais durante a atividade física. Mas nada adianta eu saber equilibrar o meu ciclo cardíaco, eu saber equilibrar o meu ciclo respiratório, eu saber equilibrar a minha cadência, tá? E eu juntar tudo isso em um negócio só, se eu estiver treinando, se eu estiver correndo de forma descontrolada, se eu não tiver parâmetros para isso, se eu estiver simplesmente saindo correndo. Olha, eu vou sair para o meu treino e eu vou mandar vir aqui até onde eu aguentar. E daí a pessoa começa a ter aquela frustração. Nossa, eu comecei a correr agora e eu me canso muito. O coração acelera, eu não consigo correr nem 500 metros. Ou então eu estou tentando aumentar a minha velocidade naquilo que eu já faço, mas eu não aguento. Pode ser que ainda, por você não ter respeitado parâmetros de evolução ou treinado na intensidade certa, ou seja, não ter conseguido fazer você melhorar o VO2 máximo seu, o seu VO2 treino às vezes não é aquele que você está tentando correr. Olha que interessante. E se ele não for aquele que você está tentando correr, automaticamente o corpo entra em descontrole total. O corpo não consegue fazer os equilíbrios entre oferta de oxigênio, necessidade de oxigênio. O corpo não consegue. E aí você tem aquela sensação que parece que vai morrer na corrida, né? Que o coração pula para fora e que não aguenta mais. Esse princípio de entender sobre o seu VO2 treino, de conseguir identificar ele e de sempre quando for treinar, fazer a sua atividade dentro dele, desse ritmo, dessa intensidade, ele é o primeiro parâmetro para vocês começarem a utilizar para definitivamente mudar o contexto de ter excesso de cansaço durante a corrida de vocês. Isso serve para qualquer um, para quem está começando a fazer a caminhada e entrando no processo de corrida, e também para aqueles que já correm e querem melhorar o seu ritmo. É importantíssimo. Então, a partir de hoje, quem está começando aí nesse processo de caminhada e corrida, vamos começar primeiro a pensar no seguinte: qual o ritmo ideal que eu tenho que fazer? Qual o ritmo hoje que eu tenho que fazer? Como eu estou hoje? É impossível simplesmente eu sair andando ou sair tentar correr. Isso não vai levar a nada. Isso vai levar, sim, a primeiro momento talvez a uma evolução momentânea, mas depois vai estabilizar tudo. Então, procure a partir de hoje identificar aí o VO2 máximo de vocês. Como eu identifico isso? Não precisa tanto de protocolo, porque nós estamos falando em qual a minha capacidade máxima. Experimentem vocês, façam o seguinte aí, vou colocar isso como exercício para casa de vocês, tá? Para quem aí nunca fez, procurem fazer no ritmo de vocês, o melhor ritmo que vocês conseguirem para 3 km.
Marca aí 3 quilômetros, aonde for, tá? E aí vocês vão tentar fazer o máximo de vocês nesses 3 quilômetros, 3.000 metros. Procura também escolher um local para fazer isso que seja mais plano possível. Um local plano, pode ser uma pista de atletismo, pode ser um parque que vocês tenham na cidade de vocês, um local aí mais tranquilo, tá? E tente fazer aí 3 quilômetros no melhor ritmo de vocês. Para quem nunca fez corrida, é fazer uma caminhada, tentar trotar, caminhar, tentar trotar, não precisa ser correndo o tempo todo. Para quem já corre, tenta fazer o seu melhor. E assim por diante. Cada um tem o seu ritmo, é individual. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão procurar identificar qual o tempo que vocês fez para esses 3.000 metros aí. E em cima disso, aí vocês têm várias fórmulas matemáticas, vocês podem buscar aí dentro do Google mesmo, tá? Que aí vocês vão descobrir qual o ritmo que vocês estavam fazendo por quilômetro, qual a velocidade que vocês estavam fazendo. E olha que bacana, a partir desse momento, vocês vão começar a fazer um treinamento, tá? Se vocês são saudáveis, se realmente não tem nenhuma questão de saúde complexa e nada disso, há um ritmo que vai aí de 65% a 85% dessa capacidade. Se a minha velocidade atingida ali foi a 10 km por hora, eu vou fazer ali 6 km por hora, né? E eu vou tentar fazer esse processo, começando com os mesmos 3.000 metros, né? A cada 2, 3 semanas vai aumentando isso daí, tentando aumentar aí para 4.000 metros e assim por diante. Não precisa se preocupar com volume, tenta se preocupar simplesmente em começar a treinar naquele ritmo que seria mais ideal para você. Se você fizer isso, com certeza as próximas etapas, o qual eu vou ensinar para vocês aqui, porque nós vamos ter algumas outras lives para vocês fecharem todo esse conteúdo, tá? As próximas etapas vai ser, vocês vão ter somente a questão de juntar esse conhecimento, esse VO2 treino de vocês aos conceitos o qual eu vou ensinar depois, que vai ser o seguinte: tentar entender do ciclo cardíaco, porque se eu entendo do ciclo cardíaco, olha que bacana, eu começo a ensinar a controlar o meu coração, a mandar a quantidade de sangue ideal para esses músculos. Se eu começo a entender do ciclo respiratório, eu começo a fazer com que o sistema pulmonar abasteça esse sangue enviado aí pelo coração na quantidade exata o qual esse músculo está precisando. Se eu começo a entender de cadência, eu começo a utilizar de uma mecânica o qual eu sempre vou ter a mesma necessidade de oxigênio muscular durante toda a minha corrida. Sendo assim, o meu coração vai trabalhar sempre da mesma forma. Sendo assim, o sistema pulmonar oferece a quantidade exata de oxigênio para esse músculo. E aí depois, se eu junto tudo isso num contexto só, que só no final das lives nossas é que eu vou ensinar a juntar tudo isso, vocês simplesmente, e eu garanto para vocês, porque isso é provado, a gente já fez isso com muita gente, partindo do zero e começou a correr do nada, tá? Eu garanto para vocês que vocês vão de repente estar correndo e se cansando muito menos. Não estou falando de velocidade, porque isso entra na parte de biomecânica, que eu vou ensinar em outros encontros nossos. Estou falando simplesmente de partir do zero e começar a correr. Ou então, para quem já corre, se cansar menos no processo de corrida. Mas nada disso que eu falei faz sentido se eu não ter uma intensidade de corrida que é relacionado a um padrão, o qual, legal, da Geisa é prova disso. Hoje em dia corre direto aí 5 km, 6, ela corre direto sem se cansar. E é um bebezinho ainda na corrida. É maravilhoso isso, de ver aqui alguém falando. Mas, olha que interessante, nada disso vai adiantar esses conceitos, o qual eu quero ensinar realmente para vocês. Hoje a gente vai começar
já explicar tudo para vocês nesses encontros nossos, se você não tiver uma intensidade que é ideal, que vai ajudar vocês a controlar o coração, que vai ajudar vocês a controlar o sistema pulmonar, que vai ajudar vocês a controlar a cadência, tá? Então, é interessante esse primeiro encontro nosso que estamos fazendo aqui, vocês começarem a pensar no VO2 treino, começarem a pensar se já correm, a criar aí uma possibilidade de avaliar vocês, de testarem vocês aí qual a capacidade máxima de vocês. Se nunca correram, tá? Se nunca fizeram nada disso daí de corrida, tá? Então aí é o momento talvez que vocês têm que começar a pensar em criar um teste da forma que eu expliquei aqui na live, de forma a não precisar entender nada de protocolo e começar a colocar para vocês intensidades de 65% a 85% aí. Eu vou parar agora. Bem, se vocês entenderam até agora do conteúdo e gostaram disso que eu acabei de falar, que isso é o início apenas do aprendizado de vocês. Quero que vocês mandem o dedo aí no coraçãozinho para eu saber se as pessoas realmente estão entendendo, tá? Quem está aí já acompanhando a gente há algum tempo, manda o dedo aí para mim. Olha lá, aperta aí, gente, para eu saber se vocês estão entendendo, se está tudo ok. Estão entendendo, gente? Ou dá um joinha aí para eu saber. Ótimo, legal, bacana. Isso. Eu vou abrir agora aqui para vocês, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir agora aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem perguntas aqui sobre isso que eu falei. E eu já convido vocês agora nesse momento, para vocês continuarem. Domingo que vem, às 16h30, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com esse processo da live, só que a gente vai entrar depois já na parte de ciclo cardíaco, que é a segunda etapa do aprendizado. E vocês estão abertos aí a convidar todos os amigos de vocês que também passam por essa grande dificuldade de se cansar muito durante a corrida, ou que estão saindo da caminhada e indo para a corrida. Convidem eles para participar da próxima live e divulga essa live que vai ficar aqui, nossa, ela vai ficar gravada aí no GTV provavelmente. Divulguem com eles esse conteúdo para eles não perderem as próximas etapas, tá? Façam isso. Porque o que nós queremos realmente é que todos que estão começando esse processo da caminhada para a corrida, ou todos que estão em dificuldade, estão se cansando muito durante o treino, que vocês aprendam realmente o passo a passo para isso. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então vamos lá, eu vou abrir agora aqui para perguntas. Eu vou fazer o seguinte, se quiser perguntar aqui ao vivo, tá com a gente falando, faz aí uma solicitação para mim agora, que aí eu abro para a pessoa entrar aqui e fazer a pergunta ao vivo comigo. Só fazer a solicitação. Oi, é a Maria? Sim, eu acho que é a Maria que estava falando saudade pela foto. É, Maria, você? Que pelo login ali, às vezes a gente não sabe quem é. Ah, legal! A Maria é uma das inspiradoras nossas, né? Morava em Presidente Prudente e era surpreendente o quanto que essa mulher já corria naquela época. Espero que esteja até hoje correndo. Sim, Curitiba, legal, bacana. Para quem está chegando agora, gente, o conteúdo que a gente falou vai ficar no IGTV, vocês podem buscar lá. Isso aqui é apenas a primeira live de uma sequência de lives de aprendizado, tá? Aonde nós vamos ensinar todo um conteúdo para vocês que com certeza vai fazer vocês correrem mais e se cansarem menos. Hoje nós falamos somente sobre a questão de entender o que é o VO2 treino, que é essencial, é a primeira parte a ser entendida aí para vocês passarem a correr mais e se cansar menos. E eu abri agora aqui, para quem quiser fazer pergunta, pode fazer o escrito aí ou pedir uma solicitação para mim aí,
Pode pedir uma solicitação, se quiser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dalgisa, Pati, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Cada Dalgisa eu vi que pediu uma solicitação. Oi, Dalgisa, tudo bem? Tudo jóia. Saudades, gente. Tá todo mundo nos treinos, né? Eu Quer ainda tenho. uma pergunta, Dalgisa, sobre isso que a gente falou agora, ou quer dar um depoimento? Seria muito bacana pra gente. Então o meu vai ser depoimento, porque eu parte da respiração. Bom, eu sou a prova, né, do que você falou. Eu entrei no grupo VO2 para UP. Eu não conseguia, eu só caminhava, né, de um jeito muito lento. E um ano depois, hoje eu tô correndo. Nem eu acreditava que a minha meta era conseguir correr. Então, eu atingi minha meta, né? De correr, não é sair correndo. Eu corro no meu ritmo, dentro do que eu consigo fazer. Mas eu consigo, se for 5 quilômetros eu consigo, se for 7 quilômetros também já consegui correr sem parar. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Nossa, que legal. Isso é muito interessante, porque a Dalgisa realmente, ela quando começou, né, não corria, não conseguia, e bastou colocar um pouco de teoria à prática do dia a dia, né, e entender como controlar isso, e do nada foi aquela questão, ela, mesmo que seja no ritmo dela, que ela vem fazendo, ou que ela hoje em dia é melhor do que era antes, ela passou a correr. E é isso que as pessoas têm que entender. O gostoso é realmente conseguir correr, né? É como se estivesse sempre naquele ritmo, fazendo, sentindo respiração, sentindo o coração bater. E isso é legal quando a gente vê isso acontecendo com os alunos, igual é você, né, Dalgisa? A Dalgisa faz parte do grupo nosso, né, de alunos, mas na verdade essa informação que a gente vai passar nesse ciclo de lives aqui é o que a gente ensina dentro da plataforma, mas a gente quer passar a ensinar a todos. Porque isso é base de conhecimento para o corredor de rua. E legal a Dalgisa ter entrado para falar isso, porque é muito bacana quando é uma pessoa que não corria, passa a usar esses conceitos. Porque vai levar isso para o resto da vida. Aprender a respirar, aprender a cadência, aprender a controlar o ciclo cardíaco. Isso tudo eles vão aprendendo. Mas isso teria que ser base de conhecimento, teria que ser aberto esse conhecimento a todo mundo, né? Então eu peço para vocês que sabem disso, igual essa transformação da Dalgisa aí, que acabou de falar, ensinem para os seus amigos realmente para eles fazerem da forma, né, o passo a passo, né, aprendendo, eu primeiro aprendo a fazer batida de pé, respiração. Só que isso tudo, não fala ainda que não, porque a gente vai passar a ensinar nessas lives, o qual semana que vem, domingo, às 16h30, nós vamos estar aqui outra vez para a gente falar a segunda parte desse aprendizado. Quer falar alguma coisa? Não, acho que é só isso. Esperando o nosso retorno. Será que amanhã vai ter ou a chuva vai atrapalhar? Nos treinos presenciais do programa aqui em Prudente, gente, porque aqui em Presente Prudente nós temos treinos presenciais. Faz tempo que a gente está tentando voltar, né? E agora que deu certo para estar voltando, aí, lógico, todo mundo seguindo os conceitos as regras que se tem aí de higienização e tudo mais, começou a chover muito em Presidente Prudente. Vamos ver. Amanhã, se tudo der certo, às 7h30 da manhã nós estaremos lá no local de sempre. Tá? E 19h30 também. Mas aí, uns 15 minutos antes, eu coloco no grupo fechado nosso lá sobre isso. Tá joia. Então, Obrigado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que está chamando. Só um momentinho. Vamos ver. Se quiser, pode ser, Dalgisa. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguém. Ok.
Alguém mais, gente, tem alguma dúvida? Quer chamar aqui para estar falando alguma coisa, para estar perguntando alguma coisa? Legal, a Silvana falando que ela tem muito a melhorar, mas já melhorou muito desde o começo. A Silvana também, gente, foi uma prova disso daí, fora do comum. A Silvana foi mais ou menos assim. Em uma semana ela teve esse aprendizado que a gente quer ensinar aqui para vocês nessas lives, e domingo que vem nós temos a próxima etapa dessa live. Então quem não assistiu essa de hoje inteira, entra no IGTV depois, assista para continuar na outra semana e convidem seus amigos, tá? Mas a Silvana foi mais ou menos assim. Ela ficou treinando umas 2 semanas, ouviu o barulhinho da cadência, batendo o pé, ciclo respiratório, ciclo de cadência e tudo mais, e depois ela passou a correr. E foi incrível ver isso, né Silvana? Se eu estou falando verdade, você confirma aí, tá, Silvana? Foi legal que foi incrível ver ela fazendo isso. Foi como se ligasse a chavinha nela e ensinasse um mecanismo que ela passasse a correr do nada. Tá? Legal, Cris. Bem, gente, ó. Alguém tem mais alguma pergunta para estar fazendo? Bem, se ninguém... eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar convidando aqui. Eu vou ver se... Alex, você está por aí? Doutor Alex Lima faz parte também da nossa equipe. Ah, legal. Gabi tem... Gabi, então vamos assistir aqui com a gente, tá? As nossas lives, assiste tudo. Seus amigos aí, que às vezes a gente vai ensinar tudo, o passo a passo, até como equilibrar a cadência, tá, Gabi? Tá? E é legal, você já corre tão bem, se você colocar isso para você, você vai estar correndo muito melhor. Dr. Alex Lima, ele faz parte da nossa equipe, que é a parte de treinamento, tá? Da mente sobre as respostas corporais. Quer complementar alguma coisa, Alex? Fala aí para mim, se você quiser complementar, e aí você já pede aí autorização para estar entrando aqui. Que eu ainda não lido muito bem com o Instagram, não sei nem como que convida aqui o pessoal. Deixa eu ver. Alex, quer complementar alguma coisa? Deixa eu ver se o Alex vai complementar alguma coisa. Eu acho que não, gente. Ó, no mais, tá? Muito agradecido por vocês estarem com a gente até aqui. Bacana mesmo rever alguns amigos. Assistam esse vídeo no IGTV, aqui, do VO2 Pro Up, tá? Para estar já entendendo esse processo inicial. Semana que vem, às 16h30, domingo, nós vamos estar aqui com vocês todos, ensinando a segunda parte. Ah, o Alex está entrando. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Mas domingo que vem a gente vai estar aqui ensinando a segunda parte de todos os 5 componentes básicos para conseguir correr mais, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Esperando o Alex entrar aqui. Opa! Boa tarde, doutor Alex Lima. Você tá bom? Tava aqui assistindo a aula, né, cara? Opa! Que show, que bacana, cara. Para quem não conhece ainda, esse daí é o homem que controla as nossas mentes para conseguir correr um pouquinho melhor, né? E fala aí, Alex, o que você tem vontade de falar, a sala é sua. Que legal, né? Ó, ao contrário de Presidente Prudente, aqui eu tô em Cascavel e tá mais frio aqui, tá? Então não tá esse calor que você tá tendo aí dentro de Presidente Prudente. Não, mas que bacana, Cleiton. Eu tava assistindo aqui a sua aula, né? E já lembrando de cada fase onde a gente vai começando a correr e percebendo isso que você estava contando aí, né? Como é bacana esse processo. E junto disso, eu gostaria de lembrar, ó, as pessoas que estão aqui
assistindo essa live, que vão assistir depois, né? Qual é o nosso grande propósito, né, do VO2 para Up, que é levar para você que está querendo começar a fazer uma atividade física simples, uma caminhada, chegando uma corrida, como o Cleito falou, com toda essa transição, né, que pode acontecer. Aí, talvez utilizando de 3 horinhas na semana, olha que coisa fácil, né? Mas principalmente com tudo isso que vocês perceberam, como o Cleito fala muito bem, respeitando, né, o corpo de vocês, para evitar uma série de situações e respeitando também a nossa mente, né, que é um dos papéis ao qual eu faço parte dessa equipe e para poder ajudar as pessoas a começarem a entender quanto desse papel é um pouco mais, né, completo e importante para poder fazer o que faz bem para a gente, porque a gente quer se sentir bem. De vez em quando eu falo pro grupo lá dentro, a gente não quer correr, a gente quer se sentir bem, né? E agora, tem tanta forma de se sentir bem correndo, né? Conseguindo trazer benefícios para o corpo. Mas para isso você tem que entender como funcionam um pouquinho as coisas. E isso o sistema VO2 para Up possibilita de uma forma fantástica, né? Tá tudo lá dentro da plataforma, tudo lá explicadinho, né? Além de todo o contato direto que a gente acaba tendo, né, com os alunos, inspirando esse processo. Mas, Cleito, para complementar aí o que você falou, que é o começo dessa atividade, né? É como começar a se envolver com a corrida e gostar. E aí eu vou até esquecer um pouco da corrida nesse momento, mas pensando numa atividade física. Quantas pessoas você conhece, Cleito, que começou uma atividade física, que sabia que era importante, né, para o corpo, né, e para vários aspectos, e acabou deixando de continuar? Acabou desistindo. Então, e por que será que isso acontece, né? Quais são as situações que podem favorecer? Então hoje vou dar só algumas diquinhas aqui rápidas para vocês, para que vocês entendam que tal qual qualquer coisa que você vai fazer na vida, né, para você valorizar isso, para você realmente integrar isso na sua vida e fazer o sentir, né, e colocar em prática isso, você vai ter que conhecer, você vai ter, né, que saber dos detalhes. Eu já vi um monte de gente que falava assim, né, Cleito? Eu não conheço de vinho, eu não conheço de cerveja, eu não conheço de nada, para mim é tudo igual. Mas aí quando experimenta, né, e começa a sentir as diferenças, nossa, aí já começa a ficar o perito, né, já começa a entender do assunto e fala, nossa, você tem que colocar tal tempero, você tem que usar, né, essa cerveja tem alguma coisa disso ou tal. Quer dizer, e por aí vai. E com a corrida e com a caminhada não é diferente. A partir do momento que você entra e faz parte de um grupo onde você vai se sentir bem, vai se integrar a um monte de pessoas que também estão na mesma rotina, no mesmo grupo, né? E vai percebendo isso que o Cleito falou hoje. Nossa, se eu fizer esse detalhe aqui, nossa, eu consigo correr com tanto mais facilidade. Eu me cansei menos, né? Eu fiz isso. Então, olha só como a gente não pode separar os aspectos daquilo que a gente está fazendo no corpo, mas também daquilo que a gente está aprendendo aqui, desenvolvendo na nossa mente. Mas, gente, tem que levantar a bunda da cadeira do sofá. A primeira coisa para você aprender a fazer tudo isso que o Cleito falou é correr, é caminhar, é ir para a prática. E quanto mais você tiver noção do que você está fazendo, mais você se integrar a tudo isso, vai ficar tão gostoso e tão fácil. E aí você vai entender por que tem um bando de louco acordando 5 horas da manhã para correr aí no meio, né, do canavial, aí dos lugares que aí nesse tempo de quarentena a gente estava meio proibido de frequentar, com algumas restrições. Né? Por que tem tanta gente fazendo isso? Porque a sensação que vai produzir no seu corpo, né? A interação que a gente acaba integrando com tudo isso é fantástica. E aí daí para você desenvolver melhores qualidades, melhores reações do seu corpo, é um passinho desse tamanho. E outra, né, gente? Nós temos aí uma fase onde todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de qualidade física, de boa imunidade, de tomar a sua vitamina D através do sol, né? Quer dizer, nós temos muitos motivos para começar a fazer uma atividade e continuar. Só que essa continuidade vai estar sempre relacionada a esses entendimentos, porque vai ficar fácil, vai ficar gostoso, você vai começar a olhar no relógio,
Não para a hora passar rápida, é para entender o quanto você conseguiu desempenhar melhor o seu papel. E para tudo isso tem um sistema aí mega preparado, né? Com muitas informações, com muita condução e com muito prazer para quem está lá dentro do grupo, sabe? Todo dia lá tem uma fotinha, né, sorrindo, acabei de realizar o meu treino, acabei de realizar, né, aquela atividade que me faz bem. E quando isso é consciente, vai o corpo, vai o tênis, vai a mente, vai tudo junto e a gente se sente muito legal, né? Então era mais para complementar aí essa aula fantástica que você deu, Cleiton, e falar para as pessoas que o sistema VO2 Pro Up está disponível, né? Está disponível para levar informação de qualidade, para levar esse olhar diferenciado, que não é uma simples atividade onde você é jogada e simplesmente, né, vai ficar lá sem nenhum tipo de acesso, de assessoria, de informação de qualidade para que você possa ter segurança, praticidade, porque você pega o seu treininho no celular, né, e pode levar para qualquer lugar, né? E com isso você conseguir o bem-estar que todo mundo quer. Eu quero saúde, eu quero prazer, né, eu quero meu corpo se sentindo forte e isso a gente está, né, com todas as capacidades de proporcionar para quem está ou quer, né, entrar para essa simples caminhada ou de repente, até, Cleiton, ir para aquela maratona lá de São Silvestre que a gente vê o povo lá caminhando, correndo e acha que não é capaz. Sim. Até mesmo complementando o que o Alex fala, olha que interessante. Isso que a gente falou hoje, né, engajado no que foi falado hoje, que é o VO2 treino, por mais que a gente está falando aberto a todos, quem é do sistema VO2 Pro Up, o treino que vocês têm ali, nós já fizemos isso para vocês. Baseado nos testes aplicados, a plataforma, o que vocês fazem ali é exatamente o VO2 treino. Por isso que ele se muda a cada treino, ele se modifica em volume, intensidade, se é tiro, se não é tiro. Aquilo nada mais está sendo embasado no VO2 treino que tanto comentamos hoje. Aí basta colocar o que a gente vai ensinar na próxima live, que vai começar com o ciclo cardíaco, que nós vamos estar ensinando para vocês na próxima live. Vocês que estão aqui, né, continuem a assistir a próxima. Quem entrou no final dessa live, eu gostaria que olhasse depois o GTV, vai ficar lá, né, Alex? Sim, fica gravado no GTV. Assistam a live de hoje, papel e caneta na mão, anote o que foi falado na live de hoje, para complementar com a próxima etapa. E em 5 lives, eu garanto para vocês, nós vamos fazer vocês que nunca correram, passar a correr, e nós vamos fazer vocês que já correm, a correr melhor, correr mais e cansar menos. Tá? Porque vocês vão correr realmente ativando mecanismos essenciais para conseguir correr mais. Independente da idade que você tenha, né? Lógico, tem que ter uma condição mínima que é necessária para você fazer, né, um exercício físico. Você tem aí o seu médico que te acompanha, alguém que dá o patamar para isso, mas independente disso, independente de qual é o seu ritmo atual, qual é a sua condição, você pode chegar nesse papel. Isso é o mais importante, né? Cada um vai ter uma evolução e ela pode ser fantástica dentro de qual é a sua evolução. E isso que é o melhor, né? Não tem um efeito comparativo de olhar para o lado e falar, eu estou mais lento ou mais rápido que esse para aquele. Não, eu estou melhor do que ontem. E isso é inevitável, né? A cada passo que a gente dá, a gente deixa lá para trás aquilo que a gente não fez e está fazendo agora, né? Então é isso que a gente consegue tranquilamente com o sistema VO2. Gente, tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa? Pede aí pra gente para estar entrando aqui, ou pergunta escrevendo. Lembrando aí, pessoal, né, que pode colocar as perguntas aí, já estamos quase no final. Para quem quer conhecer mais o sistema VO2 Pro Up, entra lá, né, no site www.vo2proup.com.br. Dá uma sapeada aqui no Insta mesmo, né, vai lá nos destaques, tem um monte de coisa que a gente já publicou, né, e colocou, manda direct, né, direciona para quem você sabe que está procurando uma atividade física, né, tranquila, muito bem orientada, com muita responsabilidade, mas não sabe como fazer, até mesmo o que pode acontecer, né, dentro de casa, né, em alguns aspectos que podem ser feitos, ou mesmo na rua, em ambientes que não necessariamente necessitam de aglomeração ou algo disso.
Então, se vocês conhecem, né, direcione esse tipo de informação para essas pessoas que cada vez mais vão perceber o quanto dá para tirar de uma atividade simples algo que é fantástico para você e para o seu corpo. E isso no Cleiton? Face também, né? Lá no Face também, começa a seguir lá o que nós vamos explicando, passando, entra na nossa página. Sim. E divulguem lá, porque é muito legal se todo mundo passar a fazer a forma correta. Né? E a plataforma está lá para isso, para quem quiser realmente fazer algo direcionado. Para finalizar aqui, já que ninguém mais tem perguntas, vamos fazer o seguinte, gente, eu quero ver todos vocês que estão aí, todos. Manda o dedo aí nesse coraçãozinho para eu saber se tem bastante gente assistindo a gente ou se tem gente dormindo aí, né? Manda aí, deixa eu ver aí, manda aí. Eita! Mas manda, segura aí, clica aí um monte, gente, só para eu saber. Olha, legal, vocês estão demais. Valeu, Silvana. Tamo aí. Todo dia tem uma dica inspirativa nos stories lá, né, vinculando o VO2 à atividade física e à atividade também da mente. Né? Acompanha lá que vai estar sempre algo diferente. Maravilha. Beleza, vamos Cleiton? encerrar então, gente. Vamos lá? Beleza. Grande abraço para vocês. Boa semana. Ó, quem acabou de entrar agora, eu vi Baço online entrando, o conteúdo de hoje a gente está encerrando, mas vai ficar no IGTV. Entra ali, tá? Assiste. Isso aqui é apenas a primeira live de 5 lives que a gente garante a vocês que em 5 lives vocês vão estar... Até a Lota tá aí, ó, na live. Até o cachorro chegou agora aqui. Vocês vão estar conseguindo correr mais e se cansar menos. E para quem nunca correu, vai conseguir com certeza, iniciar o seu processo de corrida. Igual teve aí já exemplos aqui de pessoas que conseguiram isso. Beleza, encerra aí para se salvar. Abraço, pessoal. Boa semana. Até mais.